Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos ao Ateliê Canroiano. No vídeo de hoje, nós vamos falar 10 erros, 10 piores erros, é um título bom, que eu já vi nos violinos. Já vi muitos, já fiz vídeos a respeito desses erros e hoje eu vou falar mais uma vez desses 10 piores erros. Podem existir outros e você pode fazer a sua própria lista na ordem que você for vendo essas calamidades nos instrumentos. Recados rápidos: podem nos enviar instrumento para ajuste de onde vocês estiverem. É fácil e rápido. É só entrar em contato através do WhatsApp, que está na descrição. Me envia o instrumento, eu faço o ajuste e te envio. Pelo WhatsApp eu já te passo o orçamento preliminar. Rapidamente, antes de entrarmos no tema, o objetivo aqui é instruir. Nós não temos no Brasil a cultura erudita, a cultura em tocar violino, esse tipo de cultura nós não temos, então é normal que as pessoas cometam erros. Alguns erros destroem instrumentos, outros não, dá para corrigir, mas o objetivo aqui é instruir, tá? E não, como se diz hoje popularmente, lacrar, ficar fazendo aqui, criticando, não, é instruir. No meu humilde interpretar, o objetivo de um luthier, principalmente igual eu, que tem um canal grande para a área, né, relativamente grande para a área, é ajudar a instruir para que isso não aconteça de novo, tá bom? Primeiro erro que a gente vê: parafuso no instrumento. Não se usa, no passado em algumas escolas talvez se usava, mas hoje não se usa mais, tá bom? Esse é um violino antigo que veio aqui para o ateliê, alemão, e eu fui fazer os ajustes nele. O braço estava com um leve descolamento, né? Então eu fui fazer toda a parte de restauro no violino e o que aconteceu? Nós observamos que tinha um parafuso aqui no braço, um parafuso não, um prego, né? Que inclusive me custou um formão, né? Um formão suíço que eu quase perdi ele, vou ter que refazer o fio. E aqui no tróculo, então colocaram um prego para o braço não soltar mais, o que é uma dó. Ao que consta, ele enviou um ajuste para uma loja e foi feito isso. Falei para a pessoa: calma, vamos restaurar. Agora não adianta pegar, é um belo violino. Então, primeiro erro: esse tipo de coisa aqui não é bom fazer, tá bom? Não é bom fazer no instrumento porque você atrapalha a originalidade do mesmo, tá bom? Primeiro grande erro foi esse. Segundo erro: certa vez eu recebi isso aqui já aconteceu mais de uma vez. Eu recebi um músico aqui que me reclamou de diversas questões que o instrumento dele tinha. Uma delas é que voltava muito a afinação. Falei: deixa eu ver, porque quando eu vi eu me assustei. As cravelhas estavam coladas. Ele passou Super Bonder, Audit, ou seja, colou as 4 cravelhas. Nunca faça isso no seu instrumento, tá bom? Segundo grande erro: colar as cravelhas. Muita gente que tem acesso à informação pode estar rindo neste momento. Mas não é possível que isso aconteça. A gente que atende músicos desde os iniciantes, graças a Deus, até os profissionais, observa que às vezes falta informação e as pessoas fazem isso. Terceiro erro: nunca cometam, que eu já vi aqui um dos maiores. Peguei um instrumento, estava fazendo o ajuste, nós íamos trocar a alma, eu tirei a alma dele, eu olhei, tinha outra alma lá dentro, violino com 2 almas. Aí eu mandei uma mensagem para o músico: seu violino tinha 2 almas, uma estava bem escondida, só via com luzes. Ele: eu pus 2 almas que é para o som ficar melhor. Então, violino com 2 almas não recomendo, tá bom? Pelo menos não é tradicional. Só um extra aqui para vocês: eu já vi violino com alma de violoncelo, que é mais grossa, né? E a pessoa alterou o tamanho do F para a alma de violoncelo entrar, que tem uma média, depende da forma, de 12 milímetros, a alma de violino normalmente de 6 milímetros, então a alma de violoncelo estava lá dentro. Falei: nossa, mas deu um trabalho tirar. Eu falei aqui das medidas, muitas das peças não tem uma medida absoluta, depende da forma. Toda vez eu recebo as seguintes perguntas: qual que é a distância entre o cavalete e o estandarte? Depende da forma, tá? Tudo depende daquele instrumento.
Quarta coisa, dos 10 maiores erros que eu já vi. Uma vez eu peguei um violino, eu olhei a pestana dele, né? E me assustei, falei assim, nossa, que coisa estranha. Tinha uma pestana de violoncelo, literalmente grande, aqui as cordas abriam e depois fechavam. Mas por que tem uma pestana de violoncelo? Não, é para dar mais som, o músico me falou. Né? Eu tentei explicar, dissuadir ele, que não adiantava, ele não acreditou em mim. Até que ele teve problemas musculares, né? Porque algumas cordas ele não conseguia tocar, igual a mim, que escapava. Aí depois que eu coloquei uma pestana de violino, no violino, ele concordou comigo, falou, é verdade, ficou um pouco melhor. Então às vezes a gente pensa que algumas coisas vão dar mais som, mas não vão, tá bom? Se fosse tão fácil, tão óbvio, alguém já teria feito. Acreditem, isso daqui não é obra de uma invenção, mas sim de evolução de séculos e milênios, e essa evolução, eu quero dizer dentro dela também, testes e testes e testes. Há muita tentativa e erro na construção dos instrumentos. É impossível que qualquer luthier ao longo da sua vida não tenha testado várias coisas. Ele testa, ele olha, ele pensa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e chega à conclusão que o que funciona melhor é o tradicional. Por que será? Porque é o que funciona. Quinto maior erro que eu vejo os músicos cometerem, e esse é um daqueles erros fatais que eu falei junto com o primeiro. O primeiro também é um erro fatal que pode destruir o instrumento. Né? Eu fico pensando quanta energia a pessoa gastou para colocar isso aqui, para fazer isso aqui, para quê? Quinto erro, empurrar as 4 cravelhas. Por exemplo, pegar, depois que afinou eu vou empurrar, você vai quebrar o instrumento. Toda hora eu recebo instrumentos trancados e quebrados aqui. Por quê? Porque a pessoa fez isso. Recebi recentemente um cliente de violoncelo, cliente nosso, ajusta conosco, na manutenção periódica para fazer, ele trouxe, eu olhei assim e falei, nossa, o instrumento está rachado na voluta. Ele é o professor do meu filho, foi lá e empurrou. Eu falei, professor, meu Deus do céu. Provavelmente não, com certeza, eu falo assim sem dúvida, não é professor de violoncelo. É o que acontece em algumas escolas. O violoncelo é um instrumento que tem pouco. Hoje tem mais do que tinha, mas ainda tem pouco. Então se faz assim, não, você dá aula de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, e não é assim. Violão, você toca todos os instrumentos. Um professor dá aula de vários instrumentos. E isso não funciona bem. O violino tem que ter um professor de violino. Violoncelo, professor de violoncelo. Contrabaixo, professor de contrabaixo. Simples assim. Hoje isso acontece menos. Quando eu dava muita aula de violoncelo, eu ficava desaviolinando os violoncelistas, porque eles começavam a aprender na escolinha de música com um professor de violino. Então eles vinham como quem toca violino, com a técnica aqui de violino, mas no violoncelo. Então eu levava meses para fazer a pessoa tocar com a posição do violoncelo. Tudo por causa de uma ideia que também não sei de onde veio, igual essa de empurrar. A ideia de que você tem que começar pelo violino, passar pela viola para depois chegar para o violoncelo. Falou, de onde que veio essa ideia? Se vocês já ouviram isso, comentem aqui, por gentileza. Sexto grande erro, usar cavalete bruto. Como assim, Felipe? A pessoa pega um cavalete bruto, do jeito que ele está, e usa o cavalete bruto e sai tocando como se fosse normal. Isso, com todo respeito, com o exemplo que eu vou dar, é a mesma coisa de pegar um frango, uma galinha vivo e vou dizer vivo, vou dizer assim, depenou, mas tá cru assim, põe na mesa, tá aqui, vou comer o frango. Não vai, você tem que limpar, tirar aquele monte de sujeira, né? Quem tem parente do interior sabe como que é, depenar, tal, cozinhar, poxa vida, ajustar, né? Ajustar, a peça tem que ser ajustada. Entre um pedaço de tecido e uma camisa pronta tem inúmeros cortes, sabe? Não é assim. Ajudem a divulgar esses vídeos. Sétimo grande erro dos 10 piores erros: colar a alma. Outro dia, tô tirando uma alma, a alma não sai. Nossa, devo estar cansado já, né? Muitas horas de trabalho, pensei comigo, não saía. Falei, colar a alma.
Fui, joguei mais luzes, estava colada o pé, a base, né? E a parte de cima, o topo da alma. Falei, não acredito que colaram a alma. Eu comuniquei o músico, eu colei porque a alma estava caindo muito. Falei, e agora, né? Dependendo da cola que ele usou, na hora de tirar, você pode prejudicar o tampo, prejudicar o fundo, quebrar, né? Então deu um trabalhão para tirar, e aí teve que fazer alguns restauros, enfim, não se cola a alma. A alma é uma peça móvel do instrumento. Quase nada do violino se cola. E mesmo quando se cola, a oportunidade perfeita aqui para mostrar para vocês, se cola com uma cola que é fácil de soltar. Por quê? Se a gente precisar abrir, como precisamos abrir esse violino, e aliás, a gente só abre porque houve a necessidade. Se precisar abrir o violino, a gente tem como abrir para fazer o restauro no instrumento. Pode perguntar alguém, e se eu colocar uma cola extremamente forte, inadequada, pode ser que eu nunca mais consiga abrir? Pode acontecer isso sim, né? E talvez você precisar serrar, mas aí você altera medidas, enfim. Colagem do instrumento é uma coisa séria. Aí tá um exemplo de onde o barato pode sair muito caro. Oitava questão, oitavo erro que a gente sempre vê, alma de lápis, ferro ou outras questões, outros materiais. Eu tenho um pequeno museuzinho onde a gente vai deixando essas peças exóticas, vamos usar esse termo, que ficam aqui. Então a gente tem almas de aço, almas de alumínio, almas de ferro, almas de lápis, entre outros materiais. Mais uma vez, meu papel é orientar, né? Não é achar aqueles absurdos, igual aquele pessoal que vive numa bolha, acha que todo mundo tem acesso a esse tipo de cultura, né? E é igual aquele pedantismo, né, de não, você não pode encostar tal parte na mesa, senão é um absurdo contra o rei e tal. O objetivo é orientar. Quero crer que ninguém pensou assim, não, o ideal é abeto alemão, mas eu não vou usar o abeto alemão porque eu quero usar o lápis. Não, porque a pessoa não sabia o que estava fazendo e precisa desse vídeo, precisa da orientação, tá bom? Claro que tudo isso deve estar dentro da sonorização. Então, almas de materiais irregulares. Aí, rapidamente, vem uma questão. A qualidade da alma, a qualidade do abeto, a qualidade da instalação. Tudo isso é importante. Não é tal madeira, simplesmente está bom. Não. Existem diversas qualidades. Tempo de secagem, maneira como foi cortada, maneira como foi instalada. Tá bom? Nona questão, nono erro que a gente vê. Inverter o cavalete. O cavalete tem um lado, que nós temos o nosso brasão, né? E aí a pessoa pega e inverte o cavalete. O ângulo não é uniforme. Ele tem uma alteração, ele tem um ângulo próprio, ele tem uma curva própria. Certa vez, muito interessante, né? Um músico trouxe um instrumento, porque a alma caiu. Ele veio do interior, veio da região, acho que salvo erro de Minas, alguma coisa assim. Felipe, eu ajustei com você, a alma caiu, pode dar uma olhada? Claro que pode, só trazer o instrumento aqui. Ele já estava passando por aqui mesmo e será um prazer ele atender. Eu olhei, o cavalete estava invertido, né? Então essa parte aqui deveria estar para o espelho, estava para o estandarte. Aí eu olhei assim, a alma caiu, né? Ele caiu, eu falei, não tem problema, eu coloco para você de volta no lugar. Mas as cordas soltaram? Não, nunca soltou a corda. Como que nunca soltou a corda? Pensei eu, se o cavalete está do lado contrário, com certeza soltou. Tirou para alguma coisa, né? Claro, a gente não vai ficar discutindo e constrangendo as pessoas, né, com os fatos. Mas eu olhei, coloquei, né, instruí. Eu sei que nunca saiu da posição cavalete, mas ele está ao contrário. Nunca saiu, mas nunca deixa sair de novo, tá bom? Tá bom, a pessoa entendeu o que eu percebi, ou pelo menos eu acho, né? E voltou. Então esse é um erro
Não pega o cavalete, não muda de lugar, não fica, porque você vai alterar o ângulo e você pode perder os seus ajustes, tá bom? Não faça nada para perder os ajustes. E 10º grande erro que eu vejo os músicos cometerem: ajuste é tudo igual. Ajuste não é commodity, já dei o exemplo lá atrás. 100 gramas de ouro naquela pureza, o ouro de comercialização, tem o mesmo valor em qualquer parte do mundo, é uma commodity. A prata é uma commodity. Então você tem commodity, né? Diversas coisas são commodities. Mão de obra, serviço, não é commodity, tá bom? Eu vejo toda hora os músicos traz para eu ajustar um instrumento, esse violino já foi sonorizado, né? Eu pergunto pro músico, antes de ver o violino, é claro, já foi. Quando eu vejo, não foi. Provavelmente ele perguntou isso para a pessoa e qualquer pessoa para vender falou que sim, né? Então existem qualidades de cavaletes, qualidades de ajuste. Não imagine que por dizer que está ajustado, o instrumento está ajustado. Eu vou pegar o meu carro e vou escrever Rolls Royce, vou escrever Bentley, vou escrever Ferrari. A partir daquele momento que ele está escrito, está escrito, eu disse que é, disseram que é, quer dizer que foi? Seria muito fácil, né? Isso aqui é ouro. Não quer dizer que é ouro porque eu falei que é. Porque disse que foi ajustado, não quer dizer que foi ajustado. Então ajuste não é commodity, ajuste não é tudo igual. Confundir isso que eu falei, instrumento ajustado com instrumento não foi ajustado, isso é um dos 10 maiores erros, tá bom? Espero que tenham gostado do conteúdo que eu preparei para vocês. Podem nos enviar instrumento para ajuste de todo o Brasil e, por favor, nos auxiliem divulgando esse conteúdo nos grupos, para os amigos, marcando quem você acha que precisa desse conteúdo que a gente faz com tanto esforço e tanto esmero. Nós não precisaríamos fazer tanto conteúdo, não precisaríamos mesmo. Né? Graças a Deus, nós somos conhecidos, temos um trabalho já bem estruturado, poderia fazer só vídeos curtinhos, mas me esforço em fazer esses vídeos longos. Por quê? Porque sei que falta conhecimento, que vocês precisam fazer conhecimento. Eu poderia só fazer vídeos com divulgação não orgânica, paga, vídeos curtinhos, rapidinhos e não me esforçar tanto. Mas eu me esforço em pôr conteúdo. Então peço a gentileza de nos auxiliar a divulgar. Muito obrigado por nos acompanhar.